Se eu tiver de pedir, já não quero mais porque gostaria que me fosse dado espontaneamente. Ok, mas então essa regra também vale para o outro lado? O outro também está autorizado a esperar que você entregue o que ele quer sem precisar pedir? Você tem certeza que você consegue entregar sem ele precisar pedir? Mas ele nunca reclamou, então eu entendo que eu estou conseguindo entregar. Talvez, de repente, se o outro nunca reclamou, isso na verdade é um sinal de que você não está se relacionando com uma pessoa reclamona. Mas que pena que a pessoa que se relaciona com você, infelizmente, pelo visto, não teve a mesma sorte. Porque enquanto ela provavelmente te oferece comunicação e paciência para suas insuficiências e deslizes, você oferece cobrança e passiva agressividade. A pessoa se esforça para que você não viva num estado de constante vigilância, tentando adivinhar ou acertar aquilo que ela prefere não revelar, e você pune esse esforço em vez de oferecer reciprocidade. Você se aproveita da paciência alheia para se pintar como uma pessoa eficiente e perfeita. E olha que audácia a sua. Então faça a gentileza de se orientar, expressar gratidão e se comunicar como adulto, porque o nome do ser que faz cara feia e espera que os outros adivinhem e ofereçam o que ele quer tem nome: bebê. Eu acho que, de certa maneira, o comentário do Hermano Castro, que é um psiquiatra e psicólogo, explica aquela frase. Então você acha que só sua mãe criou malandro. A frase, só sua mãe criou malandro, ela aparece em contextos em que se identifica um malandro e se percebe que o malandro não percebe a malandragem alheia. Se identifica a malícia do malicioso, mas se percebe ao mesmo tempo que o malicioso não percebe a maliciosidade que vem em resposta. E eu gostaria de falar disso, porque eu acho que tá muito para além da malícia essa frase. Eu acho que essa frase tá muito para além da malandragem. Eu tenho a impressão de que essa frase, ela faz com que a gente consiga compreender certas dinâmicas em que o outro, ele talvez exista menos do que ele deveria existir. Em que o malandro, né, vou usar a frase como referência aqui, né? O malandro malicioso, ele se considera o único malicioso, se considera o único malandro na medida em que o outro aparece como a figura submissa a ele. Porque a figura submissa ao malandro é sempre o ingênuo. A figura submissa ao malicioso é sempre o lerdo, é sempre o bonzinho, né? Acho que é assim que se fala. E a existência do malandro, ela só acontece do malicioso, do pilantra, daquele que tem pequenas vantagens, né? Do ri-ri-ri levei vantagem, só acontece se tiver em conjunto em relação à presença também do otário. Ou seja, o otário não precisa existir de fato, mas ele precisa ser construído discursivamente na relação. Você precisa ser otário para eu ser pilantra, para eu ser esperto. Você precisa ser otário para isso. Dessa maneira, a figura do otário, ela sempre vai existir na vizinhança do esperto. O que significa que necessariamente, se você encontra parceiros de vida, amigos, namorada, namorado, esposo, esposa, marido, enfim, que você percebe que é esperto, não tenha dúvida que em dado momento você terá que ser otário, porque em certo nível você é otário na construção da relação entre vocês dois. Não significa que, de fato, essencialmente, que dentro da sua cabeça, que a sua personalidade, seu caráter seja de otário. Não é sobre isso. Mas é sobre a necessidade de se forçar um tipo de relação em que a existência do malandro só existe se existir um otário. São aqueles pequenos momentos em que você percebe que o esperto convenientemente não entendeu o sarcasmo, convenientemente não entendeu uma ironia. E ao não entender a ironia e interpretá-la literalmente, você se transforma no otário. E a imagem do otário vai sendo construída. Ou aqueles momentos em que você dá um toque indireto. Indireto porque é educado. A gente é educado para dar um toque sem assertividade. Então eu vou dar um toque nessa pessoa porque ela tá ultrapassando o limite. A gente é educado geralmente para fazer isso sem assertividade, sem ser assertivo. Pare de fazer tal coisa, isso ultrapassa o limite. Eu não quero que você faça. Ponto. E isso é muitas vezes considerado no nosso dia a dia como uma forma de agressividade, inclusive, falta de educação, né? Então a tendência é, se você é uma pessoa bem educada, muito provavelmente, quando você for botar limite num primeiro momento, né? Muito provavelmente você vai fazer isso sem ser assertivo. Muito provavelmente você foi educado para fazer isso sem ser assertivo. E aí você percebe que tá lidando com uma relação que ela é construída de tal maneira que você foi feito para ser otário, mesmo que não seja, e que o outro se faz
faz para ser esperto quando esse toque nunca é compreendido, quando esse toque ele não é respeitado e quando explicitamente vem aquela coisa de mas você nunca me falou isso, você nunca me disse isso. Perceba que o assunto do vídeo do Hermano Castro, eu imagino que ele sirva muito para questões que são mais complexas, né? Porque tem coisas que são muito básicas, assim, de convivência, e que às vezes elas não precisam mesmo de muita explicação, né? Tipo, sei lá, dar descarga na privada, né? Realmente você precisa falar isso para sua esposa, para o seu marido? Não, né? Tipo, é o tipo de coisa que é o mínimo que se espera de alguém numa convivência minimamente saudável. Mas tem determinadas coisas, né? Pô, se eu tô trabalhando com a porta fechada, bate na porta antes de entrar. Talvez isso possa ser algo que precisa de uma conversa, né? E aí você entra sem bater na porta e eu digo, opa, você é a dona aqui do escritório? Te dei um toque passivo-agressivo, mas assim, do cotidiano brasileirinho, né? Aquele toque que ele não ultrapassa muito bem o limite. E você finge que não entende e continua sem bater na porta. Eu acredito também que a figura do espírito de porco, ela entra em contato muito com essa conversa que a gente tá tendo. O espírito de porco é aquele que ignora a possibilidade da malandragem alheia. O espírito de porco ignora a possibilidade do jeitinho. Para o espírito de porco, o único jeitinho que existe é quando ele está no centro da relação. Aí o jeitinho brasileiro pode existir. Quando é o outro que está atuando dentro da dinâmica do jeitinho, aí não existe jeitinho. Aí precisa ser tudo explícito. E muito respeitoso e muito educado. Porque se não for educado bastante, o espírito de porco arranja uma boa desculpa para continuar sendo espírito de porco. Afinal de contas, se foi mal educado comigo, eu vou continuar sendo espírito de porco. Então eu acho que dá para observar desse jeito, me parece importante entender dessa maneira que a figura do esperto, ela acontece necessariamente ao lado da figura do otário. Essas duas figuras não existem separadamente. Se você tá andando com o esperto, em algum momento você será otário. Talvez você já seja. E se você é esperto, não tenha dúvida que quem tá do seu lado, muito provavelmente, mesmo sem saber, você trata como otário. Não tô dizendo que todo mundo faz isso de propósito, tal, porque com certeza muita gente aprende que se relacionar no mundo, na vida, é uma relação entre espertos e otários eternamente, do momento em que nasce até o momento em que vai dessa pra melhor. Mas é claro que isso não é desculpa para manter esse tipo de dinâmica ou para ser condescendente ou paciente com quem alimenta esse tipo de dinâmica. Tudo bem?